Existe um lugar onde os sonhos não morrem de uma vez. Eles vão sendo consumidos aos poucos, pela fome, pelo cansaço e pelo esquecimento. E é exatamente desse lugar que nasce uma das vozes mais fortes da literatura brasileira. Uma voz que não pede licença, não suaviza a dor e não tenta esconder a realidade. Pelo contrário, ela escancara. Em meio ao barulho da cidade grande, onde milhões passam apressados sem olhar para o lado, existe uma história que revela o que muitos preferem não ver. Uma história que não é ficção, não é exagero, é vida crua. E ao entrar nesse relato, cada palavra parece carregar o peso de quem escreveu com fome, com medo, mas principalmente com coragem. O livro apresenta o diário de Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, catadora de papel, moradora da favela do Canindé, em São Paulo. Sem estudo formal, mas com uma sensibilidade e lucidez impressionantes, ela transforma sua rotina em registro. O que poderia ser apenas mais uma história invisível ganha forma através de suas palavras. O propósito da obra não é entreter, é mostrar. Mostrar a realidade de quem vive à margem, de quem luta diariamente para sobreviver. E é exatamente isso que torna o livro tão relevante. Ele não fala sobre pobreza de fora. Ele é a própria pobreza narrando a si mesma, sem filtros, sem maquiagem, sem romantização. A narrativa se desenvolve como um diário, onde cada dia traz um novo desafio, uma nova dor, uma nova tentativa de seguir em frente. Carolina descreve sua rotina de catar papel, ferro e qualquer material que possa ser vendido para garantir comida para seus filhos. A fome aparece como um personagem constante, não é um evento ocasional. É uma presença diária, insistente, que molda decisões, emoções e pensamentos. Comer não é um hábito, é uma conquista. E muitas vezes, uma conquista que não vem. Essa repetição cria uma tensão contínua, onde cada pequeno avanço parece insuficiente diante da necessidade constante. Ao longo do relato, fica evidente que a pobreza não é apenas falta de dinheiro, é falta de dignidade, de oportunidades e de reconhecimento. Carolina observa tudo ao seu redor com atenção. Ela fala das brigas na favela, da violência, do alcoolismo, das dificuldades de convivência em um ambiente onde todos estão pressionados pela sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, ela também revela humanidade. Mostra pequenos gestos, momentos de solidariedade e a tentativa de manter algum senso de esperança em meio ao caos. Essa dualidade torna a narrativa ainda mais real, porque mostra que, mesmo em situações extremas, o ser humano continua sendo complexo. A escrita de Carolina é direta, simples e extremamente poderosa. Não há enfeites desnecessários. Cada frase carrega intenção. Cada palavra parece escolhida pela necessidade de ser compreendida. E justamente por isso, o impacto é maior. Ela não tenta impressionar, ela tenta sobreviver. E nesse processo, acaba criando uma das obras mais impactantes da literatura brasileira. A simplicidade da linguagem aproxima o leitor, enquanto a profundidade das experiências mantém a atenção presa. Não há distração possível quando o que está sendo contado é tão real. Outro ponto central da obra é a crítica social implícita em cada relato. Carolina não escreve teorias. Ela vive as consequências. Ao falar da fome, ela expõe a desigualdade. Ao falar da falta de oportunidades, ela revela o abandono. E ao falar da favela, ela mostra um Brasil que muitos preferem ignorar. Não é uma crítica construída com argumentos acadêmicos. É uma crítica construída com vivência. E isso torna tudo mais difícil de ignorar. Porque não é uma opinião, é um testemunho. A relação de Carolina com seus filhos também é um elemento importante. Ela demonstra constantemente sua preocupação em alimentá-los, protegê-los e dar a eles alguma chance de um futuro melhor. Mesmo com todas as dificuldades, existe um esforço contínuo para manter um mínimo de estrutura familiar. A maternidade, nesse contexto, não é romantizada. É desafiadora, exaustiva e muitas vezes dolorosa. Mas ainda assim, é uma força que a impulsiona a continuar.
Cada decisão passa pelo filtro da necessidade de cuidar dos filhos. A fome, mais uma vez, aparece como um dos temas mais marcantes. Carolina descreve o que sente ao não ter o que comer, ao ver seus filhos pedindo comida, ao precisar escolher entre comprar alimento ou outras necessidades básicas. Esses momentos criam uma conexão emocional intensa. Não é apenas sobre entender, é sobre sentir. A forma como ela descreve a fome transforma algo abstrato em algo concreto, quase palpável. E isso muda completamente a forma como o leitor percebe essa realidade. Ao mesmo tempo, Carolina demonstra um forte senso de identidade. Ela reconhece sua condição, mas não se define apenas por ela. Existe orgulho em sua escrita, em sua capacidade de observar, refletir e registrar. Mesmo em meio à pobreza extrema, ela mantém uma consciência clara de si mesma. Isso cria um contraste poderoso, porque mostra que a dignidade não depende das condições externas, mas da forma como a pessoa se vê e se posiciona diante do mundo. Outro aspecto relevante é a forma como ela observa a sociedade ao redor. Carolina comenta sobre políticos, sobre promessas não cumpridas, sobre a falta de atenção às necessidades reais da população mais pobre. Essas observações não são feitas de forma distante. São feitas a partir de quem sente diretamente as consequências dessas falhas. Isso adiciona uma camada de profundidade à narrativa, transformando o diário em um documento social. A repetição das dificuldades ao longo dos dias cria uma sensação de ciclo, um ciclo difícil de quebrar, onde cada dia parece uma continuação do anterior. Essa estrutura reforça a ideia de que a pobreza não é um evento isolado. É uma condição persistente. E essa persistência gera desgaste, cansaço e, em muitos momentos, desesperança. Mas ainda assim, Carolina continua escrevendo. E esse ato de escrever se torna, de certa forma, uma forma de resistência. O livro também evidencia a invisibilidade social. Carolina e seus vizinhos existem, lutam, sofrem. Mas muitas vezes não são vistos. A cidade segue seu ritmo, enquanto a favela permanece à margem. Essa separação cria uma barreira não apenas física, mas também emocional. E ao trazer sua história à tona, Carolina rompe essa barreira. Ela obriga o leitor a enxergar o que antes podia ser ignorado. Mesmo com todas as dificuldades, existem momentos de reflexão profunda. Carolina questiona a vida, a sociedade, o destino. Essas reflexões mostram uma mente ativa, inquieta, que busca entender sua própria realidade. E isso adiciona uma dimensão filosófica à obra, sem perder a simplicidade. Não são reflexões complexas, são reflexões honestas, e justamente por isso são tão impactantes. A obra também revela a importância da escrita como ferramenta de expressão. Para Carolina, escrever não é apenas um registro, é uma forma de existir, de ser ouvida, de afirmar sua presença no mundo. Cada página escrita é uma prova de que sua história importa. E isso transforma o livro em algo maior do que um diário. Transforma em um ato de afirmação. Ao trazer essa realidade para o público, o livro provoca uma mudança de percepção. Ele não oferece soluções prontas, não apresenta caminhos fáceis, mas gera consciência. E essa consciência é o primeiro passo para qualquer transformação. Entender a realidade de outra pessoa amplia a visão de mundo e quebra preconceitos. Na prática, a obra convida à reflexão sobre desigualdade, empatia e responsabilidade social. Ao compreender a profundidade dessas experiências, torna-se possível olhar para a realidade ao redor com mais atenção. Pequenas ações, mudanças de atitude e maior consciência social podem surgir a partir desse entendimento. O impacto do livro está justamente na sua honestidade. Não há tentativa de agradar, de suavizar ou de esconder. Tudo é apresentado como é. E isso cria uma conexão direta com quem lê ou ouve. Não é necessário interpretar demais. Basta sentir. Ao final, o que permanece não é apenas a história de Carolina,
mas a percepção de uma realidade que continua existindo. Uma realidade que muitas vezes permanece invisível, mas que, ao ser revelada, não pode mais ser ignorada. E talvez a maior força dessa narrativa esteja exatamente nisso, em transformar silêncio em voz, invisibilidade em presença e dor em consciência. Porque algumas histórias não existem para confortar, existem para despertar.